Estamos de volta aqui com o Bom Dia Tocantins, são 6 horas e 54 minutos, hora do Bom Dia Responde. Nesse período de pandemia, de isolamento social, muitas famílias optaram por não contar com os serviços de uma diarista ou até mesmo da empregada doméstica. Mas afinal, o que diz a lei? Quais são os direitos que essa categoria tem neste momento de pandemia? A gente vai falar sobre isso durante todo o nosso jornal. É por isso que nós vamos conversar com o advogado, doutor Ayrton Aloysio Schutz, que é advogado trabalhista. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia. Deixa eu aproveitar para convidar você aí de casa para participar com a gente. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer fazer algum comentário, você pode utilizar o QVT e também o nosso WhatsApp. Vai aparecer na sua tela, 98451-1111. É só mandar a pergunta aqui para a gente. Bom, nesse momento de pandemia, a gente tem duas situações distintas, né? As diaristas, que trabalham sem um contrato mais formal, dependendo, por exemplo, dos dias, né? E nós temos as empregadas e empregados domésticos que são regidos pela CLT. Vamos primeiro diferenciar, falando desse pessoal, dessa classe trabalhadora, que tem os direitos garantidos pela CLT. Eles precisam continuar indo até o trabalho, já que eles estão saindo de casa, indo até as casas onde prestam o serviço. Como é que funciona isso? A lei diz alguma coisa sobre isso, doutor? Sim, na verdade, nós temos a Lei Complementar 150, que regula a atividade do doméstico. Empregado doméstico, o que é? É a pessoa física que trabalha de forma subordinada para a casa, para o dono da casa, para a dona da casa, mas essa atividade ela não pode ser lucrativa para quem exige o trabalho. Então, é o lavador, é o cozinheiro, a cozinheira, é aquela pessoa que vai pelo menos mais do que 2 vezes prestar serviço, 2 vezes por semana, prestar serviço naquela casa, naquele domus, naquele local de convivência. Esse é o empregado. Agora, como você falou, o diarista, ele é uma pessoa autônoma que não tem a vinculação. Mas não existe nenhuma, agora no tempo de pandemia, não existe nenhuma lei especial, não tem nenhuma medida provisória específica para o doméstico. Então, o que a gente fala, o que eventualmente a gente orientaria? Tem que ter o bom senso. Por exemplo, aquelas medidas que a lei, ou que a própria medida provisória 927 estabelece de flexibilização do contrato de trabalho para os trabalhadores em geral, aquilo também se aplica e é conveniente que se aplica para o doméstico. O senhor fala daquela questão da redução da carga horária, a redução da carga horária, redução do salário com complemento do governo federal. Tem a flexibilização e tem a suspensão. Tem, por exemplo, a férias, a antecipação de férias, a diminuição da jornada, a flexibilização do horário. Isso é uma coisa importante que eu julgo. Por exemplo, os domésticos, vias de regra, se deslocam para o seu trabalho ou depois do trabalho para a sua casa por meio do transporte coletivo, onde nos horários de pico a gente sabe que tem muita gente no ônibus. Então, por que não flexibilizar este horário de prestação do serviço? Ao invés, por exemplo, de entrar às 8 da manhã, por que não permitir que o doméstico, a doméstica comece 9, 9h30, para não exatamente frequentar aquele período de pico do transporte público? Já é muito bom senso, né? Então, e é uma coisa até questão de inteligência, porque, por exemplo, se Tá o meu casa, doméstico, né? a minha doméstica, ela se contaminar, a chance que eu tenho de ser contaminado, do doméstico, da doméstica, ser um vetor de transmissão do coronavírus é muito grande. Então, uma questão de razoabilidade, de bom senso, de prevenir, de fato, a vida, a família do nosso empregado, da nossa empregada que trabalha, que cuida da nossa casa, do nosso lar. Isso é fundamental. Mas um marco jurídico específico para o doméstico, isso não tem, não. Bom, agora eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, quem trabalha como diarista, se não trabalha, não recebe. Essas pessoas elas ficam mais vulneráveis, né, a toda essa situação. Existe, por exemplo, você ter uma diarista que está com você há vários anos, você já conhece o trabalho, cabe também ao bom senso de
manter uma relação de, olha, vamos usar esses mesmos critérios, chegar um pouco mais tarde, continuar pagando o valor integral, porque as pessoas precisam do dinheiro. Isso cabe também? As pessoas podem fazer isso? Não só podem, como devem, né? Porque acaba, queiramos ou não, tendo uma relação entre aquela pessoa que... Só entra na sua casa, né? Que vem na minha casa, que limpa a minha casa, que cozinha, ou que faz o serviço doméstico, né? E não é, às vezes, apenas uma ligação profissional, mas muitas vezes até afetiva, né? No sentido de que a pessoa faz parte quase que da família, está ali, embora seja subordinada, seja prestadora de serviço. Mas então, por que não, dentro da razoabilidade, dentro daquilo que nós chamamos de bom senso, por que não ajudar, colaborar, ajudar essa pessoa a se manter? Mas, como eu falei, não existe um marco legal que orienta, o que determina essas situações. Até porque o diarista ou a diarista, ela é autônoma. Ela não tem liame empregatício, ela não tem vínculo empregatício, então é ela por ela mesma. Então é uma pessoa, via de regra, fragilizada, e quem tem um pouquinho mais de condição nesse tempo de pandemia, solidariedade faz bem a todo mundo, não só a quem é ajudado, mas faz muitas vezes mais bem a quem ajuda, a quem colabora, porque também está se prevenindo a sua família. A seguinte situação está correta? Eu contrato uma diarista para ir 3 vezes na minha semana, a mesma diarista. 3 vezes na mesma semana na minha casa. Isso está correto? Não. Por quê? Como diarista, não, porque aí já passa a ser empregado. Inclusive a lei complementar, que eu falei, a 150, lá de 2015, ela é muito específica, inclusive já no seu primeiro artigo. Ela diz que quando tem mais de 2 dias prestando serviço no lar, já é empregado. Aí já precisa ter carteira assinada, todos os direitos trabalhistas reconhecidos, INSS recolhido, FGTS recolhido. Aí ele deixa de ser diarista e passa a ser empregado. A gente vai continuar falando sobre isso, daqui a pouquinho tem mais Bom Dia Responde, vou pedir para o senhor ficar junto com a gente durante o Bom Dia. Você, inclusive, pode participar, quero a sua contribuição pelo QVT e também pelo nosso WhatsApp, 984-51-1111. Estou aguardando a sua pergunta, tá?